Você sabe qual é a origem das enfermidades? Você acredita em cura divina? Fique aqui que hoje nós vamos tratar este assunto. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Felipe Oliveira KR. Aqui nós mergulhamos profundamente no estudo da Palavra de Deus, teologia e temas bíblicos de uma forma prática e edificante para a sua vida. Bom, nós estamos aí em mais uma lição da CPAD, lições bíblicas, e estamos na lição de número 6, que se Deus nos permitir, ela será realizada presencialmente no dia 10 de novembro. Essa lição tem como tema a promessa de cura divina. O texto áureo dela está escrito assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Está em Isaías 53, 4. A verdade prática está escrita assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Vamos fazer um estudo interessante sobre a cura divina, como podemos alcançar a cura divina, se ela acontece nos dias de hoje ainda nas nossas vidas, como podemos entender qual a origem das enfermidades, são temas que nós iremos tratar hoje nessa lição de número 6. Fique comigo e vamos fazer uma análise muito especial e também aprofundada de cada tópico a qual o autor da revista tem colocado. Bom, antes de tudo, vamos fazer uma análise do capítulo de número 53 de Isaías, do versículo de número 1 até o versículo de número 5, que é um dos textos bíblicos da leitura em classe. Vamos lá. O primeiro versículo está escrito: quem deu crédito à nossa pregação. Aqui o autor está falando que quem daria ouvidos à pregação de um homem que viria, do Messias que viria sofredor. As pessoas têm um olhar crítico de dizer assim: se você é sofredor, é porque você não chegou a um patamar bom da vida, ou que você está fazendo algo incorreto. E se você é próspero, é porque você está fazendo coisas corretas para ser próspero. Mas essas duas questões não são bem assim. Há momentos, igual na vida de Jó, que passam por tribulações. E não é porque ele está fazendo tudo correto, ou quer dizer que ele está fazendo tudo errado, que está vindo maldição ou que está vindo bênçãos para a vida dele. Esses subterfúgios podem acontecer na nossa vida. E por muitas das vezes é para o nome de Deus ser glorificado nas nossas vidas, ou como aconteceu no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, uma missão, um propósito que ele tinha para resgatar-nos do pecado. Vamos aí a um texto bíblico em João 12, 37 e 38, que diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então nós vemos aí que poucos acreditaram em Jesus Cristo, tanto por conta da sua história de sofrimento e tudo que ele via passar, de onde ele saiu. Nós vamos ver tudo nesse texto, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele já era desprezado desde o seu início. Vamos lá. A quem se manifestou o braço forte do Senhor? É uma outra palavra que aparece nesse mesmo versículo de número 1. A quem se manifestou o braço forte do Senhor? A palavra aqui em hebraico para braço é zeroá, zeroá, ou seja, indica um braço forte intervindo na ação humana. É Deus intervindo nos humanos, intervindo ali na rotina. Mais precisamente, como eu coloquei aqui, indica o forte braço de Deus intervindo nas questões da humanidade. Desta forma, a expressão indica a ação decisiva de Deus. O braço do Eterno opera livramento e salvação. Todos estávamos perdidos, delitos dos nossos pecados, só que Deus, com seu amor e a sua infinita misericórdia, decidiu intervir na história da humanidade, enviando o seu Filho e nos resgatando deste pecado, nos tirando, nos acolhendo de novo e sarando as nossas feridas. Bom, vamos para o segundo versículo. Eu anotei aqui como um renovo, que indica um arrebento, indica um broto que sai, ou um tronco que é cortado e ele começa a nascer de novo. A palavra no hebraico é ionek, ou que vem da raiz ou do verbo ianak, que significa sugar. É algo que vem brotando, algo que vem saindo do chão. E o nosso Senhor Jesus Cristo veio como esse broto, nos dando esperança, nos dando graça através da sua morte e do seu sacrifício. É como um renovo, vai nos renovando por dentro. Bom, outro termo que aparece aqui é como raiz de uma terra seca. Você pode lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo saiu de uma terra improvável. As árvores que Deus escolhe, elas nascem e brotam numa terra que é improvável, seja no deserto, seja numa terra dura.
O Senhor faz brotar as árvores boas. Então eles olham para Jesus e falam assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus era o Nazareno, o mais glamourado de Nazaré, o todo-poderoso, o Galileu que veio de uma terra simples, mas brotou, mas nasceu, porque o Senhor ele trabalha de formas improváveis. Então, como raiz de uma terra seca. A palavra aqui, o termo em hebraico é choreses, que vem de raiz. Choresh, que vem de raiz, uma raiz que vem brotando, que vai nascendo em terra seca. Bom, o outro em diante não tinha aparência ou não tinha parecer e nem formosura. Tá? A palavra aqui não tinha aparência nem formosura, é uma pessoa desprovida ali de uma beleza glamurosa, que todos vão olhar e falar, nossa, como aquela pessoa é bonita, digna de ser servida ou de ser seguida. Ele não tinha essa aparência, todo esse glamour, tá? Em sua aparência. Não havia nada nele majestoso ou de caráter nobre que atraísse a admiração humana. A pergunta nos dias de Jesus era, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, em Jesus, na sua aparência física, não tinha nada que atraísse as pessoas. Não tinha nada que, nossa, ele fosse um diferencial porque ele tinha tal olhos, tal braço, tal perna. Não, ele era um homem comum entre muitos outros homens. O diferencial de Jesus é que ele era o nosso Deus e não tinha pecados. O versículo de número 3 era desprezado e o mais indigno. O termo em hebraico aqui para desprezado e mais indigno são neptizé, olhado com desprezo, tá? E Hadel, que é abandonado. Ou seja, Jesus ele era desprezado por todos. Muitos que olhavam desprezavam. Tanto pela nação, pelo país, no caso, pelo país não, perdão, pela cidade que ele veio, com quem ele andava, você se junta com os pecadores. Jesus ele era julgado, ele era desprezado e outra coisa, ele também é abandonado. No momento da crucificação, Jesus Cristo é abandonado até mesmo pelos seus discípulos. Só João, Maria, sua mãe vão estar ali no pé da cruz, vendo todo aquele cenário, aquele sacrifício, mas nos últimos momentos ele foi abandonado e muitas das vezes também abandonado por outras pessoas que deveriam estar ali do lado dele, pessoas que ele curou, que ele sarou, mas enfim, ele era desprezado e também foi abandonado. Experiente ou experimentado no trabalho. A palavra aqui em hebraico é iediah roli, que é experimentado no sofrimento. Ele era uma pessoa que era experimentado, tanto pelas nossas enfermidades, não que ele tinha enfermidades, mas ele era experimentado porque nossas enfermidades estavam sobre ele, e também experimentado no trabalho, uma pessoa que trabalhava, fazia os seus afazeres. Tinha a mesma dor, tinha a mesma experiência que nós temos hoje na nossa fadiga e hoje no nosso também cansaço. Bom, versículo de número 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha que importante, ele tomou sobre si nossas. A raiz aqui é enfática, as nossas enfermidades. Ele tomou, ele levou. Vamos aí para um termo mais abrangente. Nossas foram as enfermidades que ele carregou. Nossas foram as dores que ele tomou. Nós o reputamos por aflito, por ferido e oprimido. E foi por causa dos nossos conceitos que nós fomos sarados. O termo em hebraico aqui para levou, subiu, é nasa, ou seja, foi colocado nele e ele levou a minha enfermidade, o meu pecado, a minha transgressão, posto sobre ele. A carga foi posta sobre ele e ele levou. Ele se levantou e levou, que é o termo aqui mais aparente, né? Levantar e levar embora. Jesus pegou sobre si, levantou e levou embora. Assim o cristão que olha para o Calvário exclama, ele levou meus pecados para lá com ele. E temos aí o hebraico também, rolaim, que significa dores. Pode parecer tanto dores quanto também enfermidades. Ó. Parece indicar mais especificamente doenças. Então o que Jesus levou sobre ele também foi as nossas doenças e as nossas enfermidades, que nós vamos analisar um pouco mais nos temas abrangentes mais à frente. Mas olha a palavra aqui, rolaim, que significa dores e enfermidades. E o grego da Septuaginta trabalha isso também. A palavra do grego da Septuaginta, ela traz como um sentido de fraqueza, mas também como doenças, tá bom? A próxima palavrinha que vem é oprimido, ou meune, que é humilhado e desgradado e afligido, tá? Versículo de número 5, o último versículo para nós encerrar essa análise do capítulo de número 53, versículo 1 a 5.
Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isso inclui uma experiência vicária. O termo hebraico meholau realmente quer dizer transpassado, perfurado, ou seja, uma pessoa que foi pregada. Pregada pelo quê? Pela minha transgressão. E o que transgressão quer dizer? Ela vem de um terminho também, pechá, que significa transgressão, aquilo que é errado. Ele foi transpassado, furado, ele foi pregado por conta da minha e da sua desobediência. Essa é a mais clara verdade. Por conta da minha e da sua desobediência, o nosso Senhor Jesus Cristo foi transpassado, foi perfurado, foi pregado lá na cruz do Calvário. Bom, agora vamos aí para o primeiro tópico dessa nossa lição. Primeiro tópico, a promessa bíblica da cura divina. Primeiro subtópico, a profecia messiânica de Isaías. Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele fez o sacrifício completo. Ele tomou sobre si as nossas dores, pagou um preço tanto carnal, físico, quanto um preço espiritual. E isso vai se cumprir em Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 17. O próprio evangelista vai citar aquilo. Se cumpriu em Jesus porque ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossas transgressões, e ele foi afligido. O sacrifício de Jesus é completo, não precisa de mais nada, nenhuma outra obra ou sacrifício, pois o sacrifício de Jesus foi completo e essencial e suficiente para me resgatar e te resgatar. Se nós cremos no sacrifício de Cristo, cremos que somos libertos do poder do pecado, libertos das amarrações da potestade maligna, libertos das enfermidades e crendo que o Senhor é poderoso para curar as nossas enfermidades. Nós vamos entender o porquê de ainda hoje nós sofrermos com as enfermidades mais à frente. Lembrando que estamos num corpo ainda frágil, nosso corpo não foi totalmente glorificado. Mas isso é um tema mais à frente. Então, o sacrifício de Cristo foi o suficiente e está completo. Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. No termo hebraico, dores é enfermidades, doenças. E também todas as nossas transgressões, nossos pecados. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Crendo no Calvário, crendo na cruz, crendo em Jesus Cristo que padeceu, nós somos livres, libertos de todas as amarrações e somos salvos através do seu sacrifício. E como foi falado do tema anterior, na nossa lição anterior, a salvação, pode puxar no nosso canal aí, a promessa da salvação, nós fomos justificados pela fé através desse glorioso e grandioso sacrifício. Vamos aí para o segundo subtópico. Segundo subtópico, o cumprimento profético no ministério de Jesus. Bom, nós iniciamos esse capítulo de Mateus, capítulo 8, com 3 milagres específicos. O primeiro milagre que nós podemos ver é a purificação de um leproso, em Mateus 8, do 1 ao 4. O segundo milagre é a cura do servo do centurião, em Mateus 5 ao 13. E por último, nós temos o milagre da sogra de Pedro, em Mateus 14, 17. E ele termina citando o cumprimento da profecia em Isaías, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, no mesmo tempo que Jesus estava curando, operando, o próprio evangelista Mateus entende isso e ele descreve, está se cumprindo aquilo que o profeta Isaías ora tinha dito há 700 anos atrás. Meus irmãos, quando Deus revela algo para Isaías há 700 anos atrás, o Senhor está ali falando como se fosse acontecer algo no presente, porque para Deus não existe anos, tempos. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos, que são duas coisas diferentes. Mas o Senhor já prometeu, olha, coisas poderosas acontecerão, porque Ele levará sobre si as nossas enfermidades. E o Senhor veio, curou paralítico, deu vista a cegos, ressuscitou mortos, coisas magníficas. E até nos dias de hoje o Senhor continua curando, continua fazendo o seu poder, porque Isaías disse, Ele tomou, Ele levou, Ele levantou e subiu, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Se temos que crer em Jesus Cristo, temos que crer também
no que o ato da cruz foi para nós. Um ato de resgate, um ato de libertação, um ato de cura divina, tanto espiritual quanto física, quanto mental. Você tem que entender isso. Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então você pode orar sim por cura, você pode pedir cura da parte de Deus, entendendo que tudo está no controle de Deus e há um tempo determinado para todas as coisas. E que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus cura sim. Como diz o autor, em quase todas as suas finalizações de cada tópico, Deus cura sim. Jesus cura sim. Não se esquecendo que o nome de Deus, eu tenho esse nome falado no meu Instagram, Jeová Rafá, o Deus que cura todas as feridas. Eu esqueci de dizer, mas o termo que aparece aqui também em Isaías, curados, né, curados, aqueles que são aflitos e pelas suas pisaduras somos sarados ou curados, é Rafá, que quer dizer curado, ou aquele que estabelece a saúde. Então, nosso Deus, Jeová Rafá, já estabeleceu a minha e a sua saúde espiritual quanto física, se crermos, orarmos e pedirmos com diligência e sabedoria. Bom, vamos aí para o próximo tópico. Terceiro subtópico, os ministros são chamados a orar e a ungir enfermos. O nosso autor se baseia na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 15, que diz o seguinte: Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, olha que interessante. O 16 também vai falar: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Se estiver alguém enfermo, você pode chamar sua liderança. Os líderes também são comissionados a ir a orar por aqueles que estão enfermos. Os líderes da sua igreja, pastores, presbíteros, eles são comissionados a ir orar por você quando você estiver enfermo. E o texto diz que a oração com fé, ela pode muito em seus efeitos. É o que ele diz: a oração, façam a oração com fé e unjam eles com óleo, porque a oração com fé salvará o enfermo. Olha que interessante. Tem também o ato de ungir com óleo. Você pode entender esse ato de ungir com óleo como a unção, ela é dita do Espírito Santo, ela é dada pelo Espírito Santo. O óleo ou azeite, tem um vídeo no meu canal também explicando o simbolismo do óleo ou o simbolismo do azeite, que traz como Espírito Santo. Você está ungindo no simbolismo que o Espírito Santo está ali tocando, está renovando aquela pessoa. E aqui você vê duas coisas acontecendo. A primeira, fazendo a oração e ungindo com óleo, tá? E outra coisa, mesmo se a pessoa tiver cometido pecado, ela vai confessar e essa pessoa também alcançará a cura. E aí, por isso que o 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns para os outros. É necessário, muitas das vezes, nós confessarmos os nossos pecados para adquirirmos intercessão e ajuda dos nossos irmãos. Eles vão orar por nós para que Deus nos perdoe, para que Deus nos capacite, para que o Senhor nos cura. Existe a enfermidade que ela vem através de algum pecado cometido. E existe também a enfermidade que ela vem por conta do nosso pecado adâmico, por conta da nossa carne, que ainda é uma carne fragilizada. Nem todo pecado provém de algum pecado que você tenha cometido. Lembremos-nos de Jó. Job teve ali a sua enfermidade, que era como se fosse uma lepra, mas ele mesmo fala que ele não tinha cometido nenhum erro, não tinha cometido nenhum pecado para que tudo aquilo sobrevisse sobre ele. E aquilo era uma prova de Deus, Deus estava provando Jó. Então temos que entender também todas estas questões. Bom, tem algo interessante aqui, que é o seguinte: os líderes da igreja, reconhecidos como apontados na congregação local desde 4050 depois de Cristo, e eles tinham essa função de curar. Hoje nós temos a semelhança com os nossos pastores dos dias de hoje. Então, orar sobre ele significa orar estando em pé do lado da pessoa. Tá? A pessoa está acamada, você está aqui em pé e está orando por ela. Você pode interceder a sua casa, mas os líderes é bom que vão à igreja. Eu faço capelania hospitalar, eu vou em muitos hospitais e também visito não só as pessoas que estão lá, mas os meus membros quando eles estão enfermos. Eu tenho uma irmã também aqui, que o nome dela é Thelma,
missionária Thelma, que ela tinha uma trombose aqui no pescoço, ela sempre ficava enferma e ia para o hospital. E um certo dia eu falei, meus irmãos, convoquei toda a igreja e falei, irmãos, vamos orar. Depois ela pode entrar aqui no comentário, comentar, vou pedir para ela entrar aqui e falar. Ela pediu para que eu fosse fazer a visita e eu fiquei assim, né, falando, poxa, eu quero que Deus cure ela, eu sei que o Senhor pode fazer, então eu vou fazer esse ato de fé. Eu comecei a chamar a igreja para orar e jejuar. Falei, irmãos, vamos jejuar, fazer um período de jejum, de abstinência e de alimentos, alguns tipos de alimentos, e vamos orar pela vida dela para que Deus cure ela. Nós oramos, jejuamos, passou uma semana, ela disse que foi no hospital e a trombose dela tinha sumido, desaparecido. Então eu ainda creio no poder de Deus, porque eu vi muito milagre acontecer, tanto na minha vida, quanto na vida de outros irmãos, e meu pai também sendo usado, meus irmãos, coisas assim sobrenaturais acontecerem, que eu vou contando mais à frente. Bom, vamos lá. Então nós podemos entender que cabe a nós, liderança, pastores, nós somos responsáveis, e os ministros também, de ungir os enfermos com azeite, porque o azeite simboliza a presença do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Então, ungindo com azeite e orando com fé, porque a fé salvará o enfermo. Então não adianta só vou pegar um óleo aqui ungido e vou ungir a pessoa. Não, sua oração tem que ter fé. Você tem que acreditar que Jesus cura, que Jesus faz. E aí a oração com fé dará efeito à cura. O Senhor Jesus Cristo agirá, o Espírito Santo de Deus agirá e aquela pessoa será curada. Bom, vamos aí ao segundo tema. A origem e a consequência das doenças no mundo. Primeiro subtópico, a origem das doenças no Éden. Bom, nós sabemos que a origem das doenças são o pecado, a desobediência. Adão pecou e, consequentemente, todos pecaram. Todos vieram de uma descendência pecaminosa, que é a descendência de Adão. E é por conta da desobediência que a enfermidade nos alcançou. Lembremos-nos que Adão viveu 900 e poucos anos, não vou me lembrar agora quanto, mas eu sei que ele foi vivendo essa idade. Depois você pode ver que muitos outros viveram também. Uns viveram 1000 anos, outros viveram 500 anos, 300 anos, mas foi se diminuindo. Por quê? O pecado vai tirando a vida, o pecado vai afligindo o ser humano. E aí ele perde a sua saúde e também perde a sua vida. Nós só morremos porque nós pecamos, só morremos porque temos também em nós a descendência adâmica de pecado. E estamos nesse corpo que não é um corpo glorificado, um corpo que vai ser, no momento do arrebatamento, arrebatado e glorificado. Bom, existem alguns versículos que nos traz essa aparente demonstrada sobre a origem do pecado, como Salmos 107, você pode ler do 17 ao 20. Os insensatos são castigados com dor e sofrimento, mas pela misericórdia do Senhor são curados. 1 de Pedro 2,24. Ele mesmo suportou os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E temos outros temas bíblicos também que ensina que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, como de Gênesis 3, citado pelo autor do 1, você pode ler até o versículo de número 24. E também nós temos aí o mundo caído está sujeito à decadência e à morte, ou seja, a decadência, doenças e enfermidades. E a morte quer dizer a morte desse corpo, desse físico. Isso está descrito também em Gênesis 17, 19. E outra coisa, Deus permite que as doenças e sofrimentos ocorram para fins de disciplina, correção ou revelação da sua glória. Então, as doenças e enfermidades provêm na nossa vida, na vida de alguns irmãos, tanto para a glória de Deus, quanto para que reconhecemos e também por um castigo de algum mal, de algum pecado. Lembremos que o próprio Paulo vai dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E que o ato sexual que não provém da parte de Deus causa dano físico. Nós temos muitas enfermidades, como a AIDS e muitos outros, que provêm de um ato ilícito sexual. Então tenhamos cuidados, irmãos. Tenhamos aí preocupação em cuidar do corpo, do templo de Cristo, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Sempre aí mantendo um bom exercício físico também, sempre se alimentando e espiritualmente também, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando do que Deus quer nos entregar. E sempre, irmãos,
procurando o melhor para a glória de Deus. Sempre tudo fazendo para a glória de Deus. Bom, vamos aí ao segundo subtópico. Segundo subtópico, a consequência do advento da doença. Então o pecado, ele corrompeu o ser humano, como está em Romanos 3,19, você pode ler até o 9, versículo 12. Olha que interessante, eu vou ler para a gente ter uma compreensão maior. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Então, todos nós estamos debaixo do pecado. Fomos postos debaixo do pecado para que com todos também pudesse agir de misericórdia o nosso Deus. Todos estão aí entregues às enfermidades e aos malefícios que o pecado traz. Mas Jesus Cristo, que nos justifica, nos traz libertação desse fardo e libertação dessa opressão do pecado, da malignidade. Por isso que temos que olhar para o Calvário, como diz Isaías, ele tirou, sobre ele foi derramado, sobre ele foi posto. Quando eu olho para a cruz e creio em Jesus Cristo, essa transgressão, esse castigo, este mal que está sobre mim, não fica mais sobre mim, mas vai ao encontro de Jesus e ele leva sobre ele todas as enfermidades. Já levou, na verdade, né, irmãos? A partir do momento que eu creio, ele já levou sobre ele todas as enfermidades. Bom, o autor destaca aqui que a Bíblia revela que Adão viveu 930 anos. Olha que interessante. Sete viveu 912 anos e Enos 905 anos. Então, essas idades elas foram diminuindo, como o autor descreve aqui. Tá? O texto bíblico, em Gênesis 5, do 1 ao 33, vai dizer que Deus ele vai diminuindo a idade. E aí ele vai colocar um limite, que o homem não vai passar dos seus 120 anos, por conta do seu pecado, que foi aumentando. Desde lá para cá, o pecado foi aumentando. O nosso salmista Davi, ele vai escrever no Salmo 90 e vai afirmar que a expectativa de vida é mais curta, ela dura até os seus 70 anos de idade. E aqueles que passam dos 70 anos de idade só vivem cansaço e fadiga. Então, tudo isso é uma das consequências do advento do pecado, da doença que sobreveio em nossas vidas. Fora tantas outras enfermidades que vêm sobre nós, tá? Que a velhice também é uma morte natural, mas era algo que não era para ocorrer na nossa vida. Não é à toa que no milênio não vão morrer tão facilmente, não vão envelhecer também tão facilmente. E as doenças, as enfermidades que proliferam nos dias de hoje, no milênio não existirão mais. Olha que coisa interessante. E no dia que a gente formos glorificados, isso não alcançará mais o nosso corpo, não alcançará mais a nossa vida, pois estamos libertos e livres de tudo isso. Bom, vamos aí para o terceiro tópico. Terceiro subtópico, a proliferação de doenças. Bom, nós vemos aí muitas doenças se proliferando, tanto como a doença física, como também a doença mental. São doenças que afetam o corpo do ser humano. O câncer, os problemas cardíacos, nós vemos outros que afetam o corpo, tá? Acabam aí danificando o ser humano. E as doenças mental, que é aquela demência, Alzheimer, né? Nós vemos degeneração acontecendo e as pessoas acabam aí se corrompendo nessas enfermidades. Temos que ter a ciência, irmãos, que você procurar por auxílio médico não é questão de falta de fé, porque Romanos 8 vai dizer que o nosso corpo não está totalmente ainda glorificado, o nosso corpo não está totalmente redimido, melhor dizendo. Ele vai ser redimido no futuro, quando formos arrebatados. Então procure sim ajuda médica e não deixe de orar pela sua cura, não deixe de buscar pela sua cura. No momento certo, Deus vai realizar e vai fazer a sua grande obra, Ele está no controle de todas as coisas. Não se esquecendo que se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele também é Deus, porque a maior promessa é a promessa da salvação, de estarmos com Ele plenamente. Amém? Olha que coisa mais interessante. Eu tenho um primo meu chamado John Wesley, que ele sofria de leucemia, ele tinha câncer na garganta, leucemia, que é o câncer no sangue, o famoso câncer no sangue,
E ele foi para o médico deu para ele, se eu não me engano, foi 6 meses de vida e ele iria morrer. Nós juntamos a nossa família, minha tia Cláudia, meu tio Cleito, minha mãe, meu pai, e ali ele precisava de alguma doação de cirurgia para as medulas, senão ele iria morrer, não iria passar daqueles 6 meses. E fizemos a oração e ele acabou que não fez essa cirurgia, né? Porque era um risco também. Se ele fizesse, ele poderia morrer por conta da fraqueza e fragilidade dele. E aí minha tia optou para ele não fazer, porque senão ele ia perder a vida do mesmo jeito. Não fez a cirurgia, passou-se um ano, passou-se 2 anos, e hoje o meu primo John Wesley, se eu não me engano, está com 14 anos de idade, pregando a palavra de Deus na igreja, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus é poderoso para curar. Nós unimos a família numa só fé, num só propósito, e Deus deu vida e curou o meu primo. Hoje está uma bênção, irmãos. Eu vou ver, porque tem notícia dele no jornal, vou ver com a minha tia para pegar, colocar aqui no canto para vocês, ou colocar nos comentários para vocês dar uma olhada desse milagre poderoso que o Senhor Jesus Cristo fez na vida deles. Eu lembro de um outro caso, rapidamente nós já damos continuidade, que eu tinha um cisto no olho, eu já contei isso aqui nos meus vídeos anteriores. Tinha um cisto no olho e o médico falou assim, olha, esse cisto está ficando muito grande, mãe, preciso operar. Na época eu tinha meus 12 anos de idade para 13. É necessário operar esse cisto no olho do seu filho, senão pode estourar, prejudicar mais, até mesmo a visão dele. E minha mãe falou assim, tá bom, doutor, voltamos para casa. Aí eu chorei, mãe, não quero operar, não quero operar. Minha mãe olhou para mim como uma mulher de muita fé e falou assim, Felipe, se você não quer operar, comece a clamar a Deus, pede a Deus para agir na sua vida. Irmãos, que coisa impressionante. Eu falo isso e acredito porque eu vivenciei. Eu coloquei a mão no olho e falei, em nome de Jesus, já assumiu esse cisto. Em nome de Jesus, já assumiu esse cisto. Eu fui do hospital até em casa, que dava uns 30 minutinhos, clamando, olhando assim, falando, já sumiu, não tem mais cisto aqui, em nome de Jesus, Jesus já me curou. Eu comecei a cantar, Jesus já me curou, Jesus já me curou. Quando eu cheguei em casa, aquele cisto tinha diminuído. No outro dia, aquele cisto sumiu. Voltei no médico, o médico falou, não tem mais nada no olho do seu filho. Glória a Deus por isso. Creia, tenha fé, ore pela sua cura. Não é só porque você está orando que você vai deixar de fazer exames ou ir no médico, continue fazendo exame, acompanhando, mas ore também com fé, porque a oração feita com fé salvará o enfermo, salvará você da enfermidade. Eu creio nisso, vivenciei isso e Deus é poderoso para cumprir nas nossas vidas. Vamos aí para o próximo tópico. Terceiro tópico, Jesus Cristo cura sim. Primeiro subtópico, a cura divina faz parte do plano de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus está pronto para me curar e para te curar. Se nós formos para o capítulo que o autor demonstrou, no capítulo de número 15 de Êxodo, o Senhor vai mostrar o seu nome, ou revelar o seu nome, Jeová Rafa. Lembremos que o povo de Israel passou por 3 desertos. O primeiro deserto foi o deserto de Sul, o outro deserto foi o deserto de Mara e o outro deserto foi o deserto de Elim. Tá? O deserto a qual o Senhor se revela como o Jeová Rafa é o deserto de Mara. Mara significa amargura ou fontes amargas. É nesse deserto que o Senhor se apresenta dando o sinal. Ele transforma as águas amargas em águas doces quando o tronco é jogado. O tronco sendo jogado na água ali simboliza a cruz de Cristo. E aí ele se revela como Jeová Rafa, o Deus purificador, o Deus que cura. Ou seja, o nosso Deus quer tirar toda a amargura da sua vida, todas as coisas que te causam tristeza, amargura, aquele gosto ruim na boca. Ele quer que você coloque a cruz, o tronco, a cruz de Cristo nas suas águas para que ela possa se tornar purificadas e doces. E aí você pode falar, Jeová Rafa, o Deus que cura as minhas feridas. Bom, a palavra Rafa significa curar, sarar ou sanar. O Deus que cura as feridas é Jeová Rafa. Então nós temos 2 tipos de cura. A cura física e a cura espiritual. A cura física é algo que é limitado. A cura espiritual é algo ilimitado. Nós temos 2 medicinas. Nós podemos tratar a medicina do físico, que é limitada, e a medicina do nosso Deus, que é uma medicina ilimitada. Ele cura tanto o físico quanto o espiritual. E além de tudo, irmãos, qualquer doença que é limitada para o homem, o nosso Deus pode fazer. Lucas 1,37. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada, irmãos. Nada é impossível para o meu e para o seu Deus. Como disse também, se não me falha a memória, capítulo de número 18, versículo de número
14 de Gênesis, a qual o Senhor olha e fala assim: há alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Bom, vamos aqui tratar alguns assuntos. O Senhor Jesus Cristo, o eterno Deus, vamos por assim, o Elohim, ele se apresenta de uma forma muito medicinal no livro de Gênesis. Primeiro, ele se apresenta como um grande cirurgião, quando ele faz uma cirurgia e tira Eva da costela de Adão. Olha o que diz aqui Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Uma anestesia. Olha a anestesia de Deus, como Deus é um médico dos médicos. E este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Desde o início ele se mostra como o médico dos médicos, o Deus que cura, sara, trata, faz cirurgias, anestesias. O nosso Deus é poderoso. Amém? Vamos para o próximo tópico. Vamos aí para o nosso segundo tópico. Jesus cura sim. Ou, na verdade, o texto é Jesus cura. Estou tão familiarizado com Jesus cura assim, mas o segundo subtópico é Jesus cura. E ele cura sim, em nome de Jesus, no próprio nome dele. Bom, Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. O mesmo que curou a mulher de fluxo de sangue, curou o paralítico, fez cegos enxergares, também realiza os seus milagres hoje, através das nossas vidas. Olha que interessante, Jesus também se mostra um grande cirurgião. Eu falei que Deus se apresentou como um grande cirurgião, tirando a costela de Adão e formando a mulher, mas Jesus também ele se torna um grande cirurgião no Novo Testamento. Olha aqui, João 9,6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Jesus fez uma cirurgia espiritual ao cego. Ele implantou 2 globos oculares e colocou. O cego não tinha, ele faz com barro olhos oculares e põe na vista do cego. Olha como o nosso Deus é poderoso. Desde o início ele se mostra como um grande cirurgião e também no Novo Testamento ele continua sendo o mesmo cirurgião que opera milagres. Bom, olha que coisa interessante. Marcos, 16:17 diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e serão sarados, ou sararão. O Senhor Jesus Cristo falou que os sinais seguirão aos que crerem. Se você crer, você verá a glória de Deus. Eu vou ver se eu deixo a foto aqui do lado. Mas o meu pai, uma certa vez, num culto, uma festividade que estava tendo, uma moça que não andava, não tinha mais possibilidade de retorno para ela voltar a andar, ele põe a mão sobre ela, impõe a mão sobre a cabeça dela, e aquela moça levanta da cadeira de roda e começa a andar de novo. Os sinais seguirão aos que creres. Se você crer, você verá a glória de Deus. Tenha fé, confie no Senhor Jesus Cristo para você receber o seu milagre e também para você orar com fé e as pessoas serem curadas e transformadas no nome do Senhor Jesus. Vamos aí para o último subtópico. Terceiro e último tópico. O que podemos fazer para receber a cura divina? Bom, há alguns princípios bíblicos que o autor denota aqui no texto, e eu separei outros meus também para vocês que possam refletir um pouco. O primeiro é, irmãos, nós temos que orar e ter fé, como diz aí Marcos 11:24 e Mateus 9:22. Precisamos orar com fé e confiar em Deus. A confiança é essencial. É o que nos diz também Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Segundo, confia nele. E por último, ele tudo fará. Eu primeiro me entrego e não fico preocupado, não fico ali ansioso, confio que ele vai fazer e o restante, ou aquilo que é para ele fazer, ele fará, porque eu já entreguei e estou confiando. Segundo, você precisa ter um arrependimento no seu coração e também ter perdão, receber perdão e dar perdão, para você receber a cura divina, tá? O ódio, a fonte do ódio, do rancor, ou a falta de arrependimento é uma das questões das enfermidades também. Terceiro, você busca ao Senhor, como está em Salmos 42, do 1 ao 2, e também medita na sua palavra, como está também em Salmos 119:50. Buscando ao Senhor, meditando na sua palavra, pedindo para Ele a cura, lendo a sua palavra, ouvindo louvores, buscando a Ele, a cura virá no nome de Jesus. Você que está no hospital aí, você que está com uma enfermidade em casa,
tentando superar com fé, com a ajuda de Deus, creia que o Senhor ele é poderoso para cumprir. Conte aí seu testemunho, deixa no comentário. Pastor, estou aí passando por essa provação. Pastor, estou passando por esse processo e creio que Deus vai curar. Ou pastor, já passei e venci, Deus me deu a cura. Deixe o seu testemunho aí. Isso será edificante para quem entrar nesse vídeo e ler os seus comentários, ler o seu milagre que o Senhor fez na sua vida. Deixe aí, ajude-nos a proclamar essa cura de Deus na nossa vida, essa promessa da cura de vida na nossa vida e sabermos que podemos ser alcançados por ela. Segundo, quer dizer, o quarto já, comunhão e adoração. Você precisa estar em comunhão com os santos. Lembra, se há alguém entre vós enfermos, chama os líderes para orar por vocês. Os irmãos precisam estar orando por você para que você seja curado, intercedendo por você. Lembremos-nos, irmãos, que eu contei um testemunho, uma irmã que estava com trombose aqui no lado esquerdo, no seu ombro, perto do pescoço, estava indo para o coração, sempre indo para o hospital, visitando ela. Eu juntei o pessoal da igreja, vamos orar e jejuar por ela. E na outra semana ela foi curada, coisa boa. Nossa missionária Thelma, tá? Que tem uma ONG aí, é a ONG Amigos Unidos por Cristo. Vocês podem pesquisar aí no Instagram, no YouTube, vocês vão encontrar, certo? Bom, primeiramente também buscar ao Senhor com apoio da igreja, em comunhão. E agora, em quinto lugar, obediência e disciplina. Você tem que obedecer os ensinamentos de Deus, tá? E também manter uma vida santa e disciplinada, em oração e em busca a Deus, para que você continue com essa cura. E em sexto e último lugar, você tem que agradecer a Deus em todas as circunstâncias, que é o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Seja grata ao Senhor Jesus Cristo em tudo, mesmo que seja ruim, mesmo que não seja favorável, seja grata ao Senhor, porque o Senhor tem te sustentado até aqui. Vamos ler a conclusão? Nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros, para que haja a experiência de cura divina. O nosso Salvador não muda, ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a ele com humildade e fé, perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Mais uma vez, finalizando com Jesus Cristo cura sim. Bom, a próxima lição é a promessa de um coração novo. Se você gostou do nosso conteúdo, dá o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com um amigo. Se precisamos melhorar alguma coisa também, deixa aí no comentário. Eu vou ser grato, tá bom? Pelo seu comentário. Deus possa abençoar a sua vida e eu fico por aqui. Fique com Deus. Deus abençoe.